Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai falar da continuidade à nossa tarefinha de geografia, tá? Nós falamos na aula passada sobre o trabalho, como foi que ele começou, tá? Agora a gente vai falar sobre os dois tipos de trabalhos que existem, tá bem? Existe o tipo de trabalho formal e o informal. O que é isso, tia? O que isso quer dizer? Trabalho formal são aqueles trabalhos onde o trabalhador recebe todas as suas garantias, aquele chamado de que trabalha de carteira assinada. Ou seja, ele vai receber o salário mínimo, que é indicado pelo nosso governo, tá? Se ele adoecer, ficar doente, ele vai poder ficar em casa e receber um salário correspondente até ele ficar melhor. Ele vai receber 13º, vai poder ficar de férias e também receber. Ele nunca vai parar de receber seu dinheiro, tá certo? O trabalho formal ele vai garantir isso, tá? É o que vai indicar aqui no nosso apostila, tá bem? Trabalho formal é aquele que garante ao trabalhador os direitos e deveres da legislação trabalhista, como o salário mensal pelas atividades exercidas, férias remuneradas, 13º, seguro-desemprego, aposentadoria, vale transporte, vale alimentação, além de ter uma carteira de trabalho assinada de acordo com a CLT. Afinal, o que é CLT? Tia, tem muita coisa que a senhora está falando que eu não conheço. A gente vai com calma, tá bem? Para começar, vamos dizer que o trabalho formal é aquele trabalho que é bom, tá? Aquele trabalho que eu posso trabalhar e se eu ficar doente, eu sei que eu tenho meus direitos. Tia, mas você só tem um direito sem trabalho formal? Não, você também tem deveres, assim como na nossa escola, que você tem o direito à educação, você também tem o dever de comparecer à escola para estudar. No trabalho também é isso. Você tem o dever de ir trabalhar, de ser sempre honesto, de fazer as coisas direitinho. Você recebe por isso, mas você também tem que fazer um bom trabalho, tá bom? E a CLT, o que é isso, tia? A CLT é a consolidação das leis do trabalho, tá? Ela foi um decreto, é como se fosse uma ordem, tá certo? Que a gente vamos falar assim, que determina as relações do trabalho no Brasil, tanto na área urbana como na área rural. Ela entrou em vigor em 1943 e tem como objetivo proteger o trabalhador. Ah, tia, então, se a minha mãe ou meu papai trabalha de carteira assinada, ele tem os direitos garantidos? Sim, ele tem os direitos garantidos por lei, tá certo? Aqui nós vamos ver na nossa apostila, tá bem? A carteira de trabalho é uma carteira que nós, depois dos 18 anos, podemos tirar, tá bom? Por que depois dos 18? Porque, de acordo com a lei, eu sou adulto após os 18 anos, tá? Então, eu posso trabalhar formalmente, assinar a minha carteira, tá certo? Porque criança não pode trabalhar. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre o trabalho infantil? Que é diferente de ajudar na atividade de casa? Eu posso ajudar minha mãe. Eu não estou sendo explorado, estou sendo contribuindo, porque minha mãe faz muitas coisas, o meu pai também. E como eu ajudo na escola, eu também posso ajudar em casa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho informal. Informal é aquele que o trabalhador não tem a carteira assinada, ou seja, ele não tem todos os seus direitos garantidos. A pessoa que está empregando, ela não quer assinar a carteira, então ela paga o salário que ela quer. Quando a pessoa fica doente, ela não vai receber um salário para ajudar naquele estado de doença dela. Ela não vai ter direito a se aposentar, ela não vai ter 13º. 13º é um salário a mais que a gente recebe no final do ano, tá certo? É como se fosse uma compensação, alguma coisa, um prêmio que a gente recebe por trabalhar direitinho, tá? Que são descontados um pouquinho em cada mês. E no final do ano, a gente recebe aquele valor descontado como um salário a mais, tá certo? E a pessoa que faz aqui, que emprega no trabalho informal, ela que vai determinar os horários de trabalho, ou seja, ela pode colocar que a pessoa trabalhe mais horas e ganhe menos.
tá? Como ela não assinou a carteira, então ela não é obrigada a pagar o salário mínimo. Tia, existe muitos trabalhos assim? Sim, no nosso Brasil existem muitos trabalhos informais. Aqui na nossa cidade de Itapipoca, a maioria dos comércios, eles empregam informalmente, tá? Eles só chamam a pessoa para trabalhar, paga um valor, que não é o salário mínimo, e a pessoa diz que a pessoa tem que trabalhar aquele tanto de horas. Às vezes é muito mais horas do que é previsto em lei. De acordo com a nossa lei, da nossa Constituição Federal, nós temos que trabalhar 8 horas diárias, tá certo? Se trabalharmos mais do que isso, nós temos que receber hora extra, ou seja, eu estou trabalhando mais, então eu tenho que ganhar mais, tá? Mas isso não vai acontecer no trabalho informal, só acontece no trabalho formal. A principal desvantagem desse tipo de trabalho é a falta de é uma renda fixa, vista que a pessoa trabalha por conta própria. Além disso, não tem direito a férias e ao 13º salário, por exemplo. Tia, eu sou, meu pai, ele não trabalha para ninguém, ele trabalha sozinho, tá? Ele é vendedor na rua, ou ele tem uma loja, tá? Esse a gente chama que são os autônomos, são aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Às vezes, eles vão contribuir. O que é contribuir? Eles vão pagar uma quantidade para poder ter direito a se aposentar, a poder ter direito a receber um dinheirinho se caso adoecer, se acontecer algum acidente, tá? Mas nem todo mundo pensa assim, nem todo mundo faz essa contribuição. Onde é que eu posso contribuir, tia? Os trabalhadores, eles podem contribuir no INSS, tá certo? Onde você vai ser descontado, você vai pagar um valor por mês e caso você necessite de alguma ajuda, você tem direito, tá? O trabalho informal pode ser visto principalmente na prestação de serviços, como vendedores ambulantes, faxineiras e jardineiros. Então, aquelas pessoas que trabalham na feira são trabalhadores informais? Sim, que são chamados autônomos, ou seja, eles trabalham por conta própria. Eles mesmos são os seus chefes, tá? Eles mesmos vão dizer a que horas eles vão abrir seu comércio, a que horas vão fechar, tá certo? Então, eles vão depender do que eles venderem, tá? Eles não vão ser pagos, eles vão receber, a remuneração deles vai ser de acordo com o que eles vendem, tá? Aqui de trabalhos informais nós temos como exemplos o camelô e os feirantes, tá bem? Pessoas que a gente vê muito na nossa cidade, tá? Temos também o trabalho voluntário, tá? Esses dois trabalhos a gente recebe por ele, tá? Tanto o trabalho formal, que é um chefe que vai pagar para a gente trabalhar, exercer alguma função, como também o trabalho informal, que é quando eu ofereço algum produto, algum serviço, eu sou autônomo, tá bom? Então, existe trabalho voluntário, que é aquela que você se voluntaria para trabalhar. Essa é daquela que você não recebe remuneração. O que é remuneração, tia? Dinheiro. Você vai fazer um trabalho social, que a gente fala assim, ajudar alguém, ir para alguma instituição de caridade, onde tem orfanato, trabalha em hospital, tá? São aquelas pessoas que vão ler a Bíblia, que vão cantar para os doentes. Esses são trabalhos voluntários, eles não estão recebendo por trabalhar, eles vão para ajudar as pessoas, tá? Em relação ao comprometimento do trabalho voluntário, não há exigência, tá? De frequência com esse trabalho formal. Por exemplo, o voluntariado pode ser feito de diversas áreas, como eu já falei, em hospitais, em creches, em asilo, onde as pessoas necessitem que você acha que pode ajudar de alguma forma. Tá? Aqui estamos também o trabalho autônomo. Lembra aquele trabalho autônomo que eu falei, que a pessoa é o próprio chefe? Pronto. É aquele que é desenvolvido de forma independente, ou seja, o trabalhador não tem vínculos empregatícios e possui a liberdade de escolher seu horário de trabalho. O profissional autônomo dispõe de determinadas habilidades técnicas, manuais ou intelectuais, como é o caso de pintores e encanadores, certo? Tanto no trabalho formal como no trabalho autônomo, são caracterizados por quê? Por pessoas que exercem atividades econômicas por conta própria, tá?
Por isso é que o informal e o autônomo, eles se parecem, tá? Porque eles não vão ter chefe. As pessoas que trabalham trabalho informal e autônomo, eles são seu próprio chefe. Então, às vezes, tá? No informal, às vezes eu estou trabalhando sem carteira assinada, então eu posso trabalhar para outra pessoa, tá? E estou trabalhando de forma informal. E posso ser autônomo também, que é quando eu boto um negócio e vou prestar serviço. Por exemplo, vender coisas, eu estou prestando serviço, tá? Esses são trabalhos autônomos, ok? E exemplos de trabalho, olha aqui, voluntário. Mas vamos ver aqui nessa figura aqui abaixo da nossa apostila. Uma pessoa vai numa creche, tá? Para quê? Para ler história para as crianças. Elas ainda não sabem ler, então elas estão aprendendo a ler. Então essas pessoas vão trabalhar de qual forma? Ajudando as crianças, dando alegria em conhecer os livros, em conhecer história. E nós temos aqui como exemplo a nossa apostila a pessoa eletricista, que é um trabalho autônomo, ele é o próprio chefe, então ele vai prestar serviço, ele vai nas casas, ele pode ser contratado para a questão de verificar e de fazer consertos na parte elétrica, tá bem? Então, vamos fazer alguns exercícios na página 10, tá bom? E na página 11, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho em comunidades indígenas e quilombolas. Tia, indígena eu sei o que é, vem de índios e quilombolas. Os quilombos, antigamente, são chamados aquelas comunidades de negro, tá? Os negros, eles viviam nas fazendas como escravos. Então, eles eram muito maltratados. E com o decorrer do tempo, eles criaram coragem e fugiam dessas casas, desses patrões malvados, e iam para meio da mata. Lá, eles se juntavam numa comunidade que era chamado de quilombos, tá certo? Os quilombos foram comunidades de negros, geralmente de pessoas que fugiam de maus tratos dos seus patrões, dos seus donos, tá? Vamos ler um pouquinho, olha só. Você sabia que dentro das comunidades indígenas é comum a divisão de trabalho entre homens e mulheres? Isso mesmo. Algumas atividades são desenvolvidas apenas pelos homens e outras somente pelas mulheres. É importante destacar que mesmo ocorrendo essa divisão de trabalho entre homens e mulheres, não há uma atividade que seja mais importante do que a outra. Um trabalho complementa o outro para que seja possível viver em harmonia entre si e com a natureza. Por que é diferente da minha cidade? Na tribo indígena, aquelas comunidades indígenas, tá? É uma comunidade, então todo mundo vai ajudar todo mundo. Existe trabalhos que um monte de mulheres vão se juntar para fazer, e existe trabalho que um monte de homens vão se juntar para fazer. O que, por exemplo, tia? A comida. As mulheres vão se reunir, fazer as comidas para todo mundo comer junto. E os homens irão caçar e pescar, tá? Para fornecer alimento para poder ser distribuído na aldeia. Tá? Então, eles trabalham em comunidade, em grupo, tá bom? Não é igual a gente, cada um aqui tem a sua casa, a sua família. Então, o papai e a mamãe é que são responsáveis por trazer o quê? Trazer o dinheiro para casa e assim garantir o sustento, tá? Na tribo indígena não tem essa questão de somente uma família. Todos vão trabalhar em comunidade. Então, todo mundo ajuda um ao outro, tá bem? Existem diferentes povos indígenas e cada um tem suas características culturais. Isso quer dizer que essa divisão de trabalho entre homens e mulheres não é igual em todas as comunidades. De forma geral, tá? Os homens são responsáveis pela caça e a pesca, foi como a tia acabou de dizer. Tá? Para garantir o alimento de suas famílias e da comunidade. E as mulheres ficam responsáveis pelo preparo dos alimentos. É o que a gente vai ver nessas imagens aqui, ó. Algumas mulheres preparando, tá? Ajeitando as frutas para poder fazer polpa, para poder fazer suco, para poder fazer comidas à base de frutas, tá? E os homens reunidos na caça, tá? Procurando animais silvestres para poder levar para ser distribuído na comunidade, ok?
Nós temos aqui outras mulheres utilizando a mandioca para fazer uma grande tapioca. A gente conhece aqui como tapioca, mas lá elas vão fazer outro tipo, é uma comida com outro nome, tá? Mas ela é feita em um tamanho maior porque é distribuído em mais pessoas, tá certo? E aqui também nós temos as mulheres e crianças que elas estão fazendo o quê? Responsável pelo artesanato, ou seja, vasilhas de barro que é para utilizar na comunidade, para cozinhar alimentos e também, hoje em dia, eles usam esses utensílios para vender, para poder ganhar dinheiro e ajudar a comprar as coisas que têm necessidade na comunidade. Agora a gente vai ver um pouquinho como é que se dá a divisão do trabalho nas comunidades quilombolas. Lembra, quilombolas são aquelas comunidades onde os negros eles fugiam das casas dos seus donos e eram criados no meio do mato, tá? Eles estavam escondidos e lá eles criavam comunidades somente de negros, ok? Embora existam comunidades quilombolas nas áreas urbanas, é importante destacar que a maioria vivem na área rural e exploram os recursos naturais existentes. Que recursos, tia? A caça, a pesca, eles vão fazer a questão de plantar e colher, que é a agricultura, tá certo? Que é o cultivo de algumas cereais, de algumas sementes para poder utilizar nessas comunidades, tá bom? Algumas comunidades também se dedicam à pesca marítima e à coleta de frutas, enquanto outras praticam a extração de produtos florestais como a amêndoa de babaçu e a fruta do bacuri. Tudo isso de acordo com a localização espacial dessas comunidades. Vamos observar essas imagens aqui, olha só. Vários negros, eles estão fazendo aqui, a gente está vendo, eles estão colhendo, tá? Na colheita de arroz, então eles produzem arroz, tá certo? Também na questão das hortas comunitárias, então aqui essas comunidades não tem uma coisa só de uma pessoa, tudo é de todo mundo, então todo mundo tem a obrigação de cuidar, tá? Para que não se acabe e as comunidades possam aproveitar, ter aproveitamento de tudo que é produzido, ok? Vocês irão também fazer outros exercícios aqui também na página 13, tá? E na página, tá? E na página 14, ok? Muito bem. É isso a atividade de hoje, tá bem, meus amores? Eu quero desejar para vocês boa atividade, caprichem. Caso vocês queiram ler um pouco mais, tá bem? Vocês podem estar lendo a apostila de vocês aí em casa, tá certo? Um abraço da tia, tá bem? E até sexta-feira. Bye, bye. Tchau, tchau.